ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração a Ele, ao nosso Deus eterno, Criador do céu e da terra. Eu me rendo em adoração, porque Ele é bom, só Ele é bom. A Ti, ó Senhor, eu consagro este momento, a minha vida, a vida de todos estes que me ouvem, todos estes, meu Pai, que fazem parte hoje, que genuinamente inscreveram-se neste canal, Coração Ensinável, para que, meu Deus, unidos no Senhor, em Cristo, fazermos, meu Pai, esta maratona de leitura, porque cremos fielmente no poder desta palavra, na unção que ela transborda e transmite na vida de cada um de nós. Aqui, Senhor, eu intercedo em favor da vida de cada um e eu te agradeço, ó Santo Espírito, por estar conosco. E aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos com um abraço carinhoso, que a graça e o favor de Deus possa ser derramado sobre a vida de cada um, como o orvalho da manhã. Chuvas de bênção seja dada por Deus na sua vida, amado e amada do Senhor. Aproveito aqui para te lembrar de compartilhar, de dar o seu ok, para que este canal possa crescer e alcançar mais vidas. Amém? E também agradecer a Deus, agradecer a você que todos os dias, no seu tempo, ouve estas leituras. Estou muito grata a Deus por termos lido aí o livro do Evangelho de João. Concluímos, para a glória de Deus, a leitura do livro de Atos dos Apóstolos e vamos dar continuidade. Eu vou ler a partir de agora as cartas, né? As cartas de São Paulo e vamos começar pela carta aos Romanos. Mas antes, queridos, de começarmos a essas leituras das cartas, né, uma vez que nós lemos Atos dos Apóstolos, que Lucas, o autor, né, nos descreveu a respeito da missão, da trajetória, da história de Paulo, antes Saulo, que passou a ser Paulo. E Paulo, como aprendeu com o próprio Senhor, né, ele escreveu várias cartas. E é sobre elas que nós vamos estar lendo agora para a glória de Deus. Mas antes de entrar na primeira carta, que é a carta aos Romanos, eu quero fazer aqui uma introdução geral a respeito dessas cartas de Paulo. Amém? Onde, amados, nesta introdução, os estudos vão nos dizer que Paulo, ele foi uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. As informações sobre a sua vida estão lá no livro que nós acabamos de ler, que foi o Atos dos Apóstolos, e também nas cartas que ele escreveu. Os estudos nos diz também que Paulo, ele nasceu por volta do ano 10 da nossa era, né? Nasceu ali na cidade de Tarso, na Sicília, e ele era filho de judeus, né, que pertencia à tribo de Benjamim. Então, Paulo, ele cresceu à sombra das mais perfeitas tradições da época, né, que eram as tradições judaicas.
Então, os estudos nos revelam que ainda jovem, né, Paulo ele foi para Jerusalém, onde lá se especializou no conhecimento da sua religião. E então ele tornou-se mestre e também fariseu, ou seja, ele era um especialista rigoroso e escrupuloso no cumprimento de toda a lei judaica, e ele seguia à risca, né, esse cumprimento dessas leis, conforme também nós lemos lá em Atos 22, versículo 3, que ele era exatamente, né, escrupuloso no cumprimento da lei. Então, esta introdução à carta, os estudos, nos diz que ele era cheio de zelo, né, cheio de zelo pela religião. Ele então começou a perseguir aos cristãos, até que se encontrou com o Senhor na estrada de Damasco, conforme nós lemos lá no capítulo 9, em Atos dos Apóstolos, lá do versículo 1 ao 19, onde nós lemos exatamente como o Senhor encontrou com ele na estrada de Damasco. Então, amados, a experiência, né, de Jesus mudou completamente a vida de Paulo até a morte, né, situada ali por volta do ano 67. Os estudos também nos diz que Paulo era um homem bem preparado, porque além dele conhecer a fundo a religião dos seus pais, ele possuía boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Amém? Então, ele era um homem preparado, né? Além de conhecer a fundo a religião dos seus pais, ele possuía boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Ele escrevia e falava em grego, enquanto judeu, ele tinha, né, a mentalidade completamente diferente da dos gregos, mas se esforçou para assimilar a maneira de pensar dessa gente. Então, queridos, além disso, Paulo era cidadão romano, como também foi lido lá em Atos, no capítulo 16. Por ele ser um cidadão romano, ele soube, né, tirar partido desse título, ou seja, ele soube tirar proveito em favor dele desse título, bem como de toda a bagagem cultural que ele adquiriu para conduzir todos a Jesus. Amém? Então, lendo o que ele escreveu, né, que nós vamos ler agora a partir de agora em diante, as cartas, lendo o que ele escreveu, podemos ter uma ideia de como era, então, o seu caráter, né? Às vezes, os estudos, né, ele diz que, às vezes, Paulo, ele era muito meigo, era muito carinhoso, porém, outras vezes, ele sabia ser severo, não abria mão e não abre mão e ameaça com castigos. Então, aqui nós vamos perceber que escrevendo para as comunidades, compara-se, ele tem um jeito de comparar, né, as carícias. Por exemplo, ele compara-se à mãe que acaricia os filhinhos e que é capaz de dar a vida por eles. Isso nós vamos ler lá em Tessalonicense, a primeira carta ao Tessalonicense. Ele vai
estar comparando-se como se uma mãe que acaricia os seus filhinhos e que é capaz de dar a vida por eles. Os estudos também vão nos mostrar-se que Paulo sente pelos fiéis novamente as dores do parto, conforme está escrito em Gálatas. Então, ama-os e por isso se sacrifica ao máximo por eles, né? Mas é também pai que educa, e isso tudo vai estar expressadamente, vai estar expressas nas cartas que nós vamos ler a partir de agora. Então, os estudos nos diz isso, que Paulo, ele ama tanto, então por isso ele sacrifica-se ao máximo pelas pessoas, para que as pessoas conheçam ao Senhor, conheça a Deus. Mas ele também é um pai que educa, que gera as pessoas por meio do evangelho, né? Por meio ali para que tenha uma vida nova. Então, ele sente pelas comunidades que fundou, ele sente o ciúme de Deus, né? Que vai estar lá na segunda carta aos Coríntios que nós vamos ler. Então, temendo que elas percam a fé, quando se faz necessário, Paulo, ele sabe ser severo e ameaça exigindo obediência. Então, Paulo, amados, ele é capaz de amar a todos os membros de todas as comunidades sem distinção, né? Constantemente os chama de caríssimos e amados, né? Quer que todos sejam fiéis a Deus, e é assim que se tornarão os seus filhos, como, por exemplo, vai ter a figura ali de Timóteo, que ele chama de filho. E é interessante ler as cartas de Paulo e anotar, né, com quanta frequência ele usa expressões, né, tais como tudo, todo, sempre, continuamente, sem cessar e etc. Para que com essas palavras ele possa expressar a sua constante preocupação para com todos, né? Porque ele quer que todos conheçam a Deus. Então, antes de eu começar a ler as cartas, eu estou fazendo essa introdução geral, onde que mostra as atividades, né, apostólica de Paulo. E esta introdução da carta vai dizer que Jesus, né, durante a sua vida, Jesus se movimentou quase que exclusivamente dentro de uma pequena região que foi a Palestina. Poucas vezes ele esteve em terras que não pertenciam aos judeus. Jesus falou do reino, semelhante ao grão de mostarda que cresce e abriga os pássaros, né? Isso está lá no Evangelho de Lucas. E pediu que os discípulos percorresse o mundo inteiro, né? E anunciasse o Evangelho a todos, né? Conforme está em Marcos. Depois que se converteu, então, os estudos vão nos dizer que Paulo começou a anunciar o evangelho aos judeus, mas eles os perseguiam e lhe criavam uma série de obstáculos, conforme nós vimos na leitura do livro de Atos. Então, amados, o estudo nos diz que diante da rejeição do evangelho por parte dos seus, né, connacionais, ele se volta para os pagãos, com a recusa dos judeus, que não quiseram, alguns aderiram à palavra, outros não, então ele se volta para os pagãos, conforme nós lemos lá em Atos 13. Ele se dedicou a falar do Senhor Jesus aos pagãos,
até o fim da sua vida. Então, Paulo, ele teve consciência, né, de ter sido destinado a levar a palavra de Deus aos pagãos, pois em Cristo, o Pai, o nosso Deus Pai, ele chama todos à salvação. A esse projeto, então, Paulo deu o nome de mistério. E é ele, né? E ele é o seu principal executor. Mas não é fácil pôr em prática esse plano quando se trata de aplicá-lo a realidades diferentes, né, daqueles ou daquelas que Jesus de Nazaré viveu. Mas Paulo, ele fez a sua atividade com dedicação, amor e zelo. Os estudos nos diz também que o próprio Paulo, ele não conheceu Jesus como os outros discípulos, né? O próprio Paulo não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus. O que ele fez foi viver a experiência do Cristo ressuscitado. Amém? Então, portanto, ao anunciar o evangelho aos pagãos, foi preciso, então, adaptá-lo à mentalidade dos ouvintes, respondendo às preocupações que eles tinham, né? Conservando o que era essencial e deixando de lado o que não era importante. Pelo fato de não ter vivido com o Senhor Jesus, como os demais apóstolos, Paulo, então, ele teve que enfrentar sérias dificuldades, né? Ao ponto de que alguns afirmavam que ele não era apóstolo, né? Pois não viu o Senhor. Então, Paulo, ele se defende, contando a sua própria experiência com Cristo. E outros ainda diziam que só quem andou com Jesus de Nazaré é que podia, né, fundar uma comunidade, abrir uma comunidade cristã. Então, a essa crítica, ele responde, por exemplo, lá em 1 Coríntios, que nós vamos ler, e outros ainda afirmavam que ele realmente não era apóstolo, porque se ele fosse apóstolo, ele teria a coragem de viver à custa da comunidade, porque até então nós aprendemos que Paulo ele sustentava-se com a sua profissão que ele fazia, né, fabricava tendas. Então, porque ele não aceitava viver à custa da comunidade, muitos diziam que ele não era apóstolo, porque se fosse, teria a coragem de viver à custa da comunidade, né? Porque para ele não é livre. Então, Paulo responde que para ele anunciar o evangelho era uma obrigação. E isso nós vamos ler lá na carta aos Coríntios. Que o evangelho era obrigação. Ele cumpre uma ordem, né? Então, por isso, ele não tem direito de ser sustentado por outros. Então, ele considerava muito perigoso unir, né, o que era a pregação do evangelho com dinheiro. Por isso, ele preferia ganhar o pão com o suor do seu rosto e assim anunciar o evangelho gratuitamente. Amém? Apesar de Jesus ter dito que o operário é digno do seu sustento, conforme está lá no livro de Mateus. Então, amados, além disso, ele teve que lutar contra os falsos missionários, né, que anunciavam o evangelho fácil, que fugiam da humilhação e da tribulação. Paulo
não tem em mãos o evangelho escrito, ele o traz impresso na sua própria carne, né? Marcada por toda sorte de sofrimento, conforme nós vimos lá na leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Paulo, ele viveu humilhação, passou tribulação, mas ele não tinha em mãos o evangelho escrito, porque o evangelho estava impresso na sua própria carne, né, marcado por todo o sofrimento, conforme está lá no livro do 1 Coríntios. Então, a ponto, né, de também estar crucificado com Cristo, que ele diz isso lá em Gálatas. Então, trazendo em seu corpo as marcas, né, dos açoites e de todo o sofrimento que Paulo viveu. Então, queridos, essa introdução geral às cartas, elas vai estar nos dizendo que assim ele pode dizer que já não é ele que vive, mas que é Cristo que vive nele. E é assim que ele anuncia o evangelho. Amém? As cartas de Paulo, os estudos nos diz que Paulo foi quem criou a comunicação escrita para o Novo Testamento. Olha que coisa maravilhosa, né? Coisa divina. Paulo foi quem criou a comunicação escrita para o Novo Testamento e foi aquele que mais escreveu, que as suas cartas, né, são anteriores aos textos dos evangelhos. Quais os motivos que o levaram Paulo a escrever, então, essas cartas? Né? Muitos de nós podemos perguntar por que Paulo escreveu, né? Quais foram os motivos que levaram Paulo a escrever? Então, os estudos nos dizem que, sem dúvida, suas cartas, elas são pastorais, né? Porque procuram iluminar com o evangelho os problemas que são enfrentados pelas comunidades cristãs. Então, foi uma forma que Paulo encontrou para orientar, né, de uma forma divina, com a palavra do evangelho, ajudar para que a comunidade enfrentasse os seus problemas, né, numa visão cristã. Ele não inventa teorias, mas ele tenta, a partir das dificuldades, mostrar o que significa ser cristão, né? Então, naquele momento e naquele lugar determinado, conforme na época de Paulo foi um tempo, hoje nós vivemos um novo tempo, mas todos nós, como cristão, como comunidade cristã, enfrentamos desafios, enfrentamos problemas, né? Enfrentamos muitas dificuldades. E Paulo, ele escreveu essas cartas que hoje serve para nós, para nos instruir, porém, com inteligência, com sabedoria espiritual, usando então aqui o evangelho, que é a palavra da verdade, para nos instruir nas nossas dificuldades. E esse foi o propósito que ele fez na sua época, para os cristãos daquela época. Então, além disso, né, que Paulo, ele não inventou teoria nenhuma, mas ele tentou, a partir das dificuldades, mostrar o que é, né, o que significa ser cristão, né, naquele momento e naquele lugar determinado. Por isso, é que certas soluções, né, por ele apresentadas, devem ser entendidas à luz dos problemas e da realidade que tal comunidade viveu. Amém? E muito interessante aqui, amados, que nós podemos refletir, né, que Paulo, ele escreveu também em grego, mas o seu modo de pensar
é, na maioria das vezes, o de mestre judeu. Para nós, não é fácil acompanhar o raciocínio, né? O Antigo Testamento passa necessariamente por Jesus Cristo. Este, com a sua vida e pregação, ilumina o ser e o agir do cristão. E é por isso que em suas cartas, né, encontramos muitas citações do Antigo Testamento. Mas os ensinamentos aí contidos, eles não chegam ao cristão sem serem iluminados, ou seja, sem ter tido a revelação espiritual. São refeitos ou anulados pela pregação. E a vida de Jesus Cristo, a quem o cristão aderiu pela fé. Então, Paulo, ele vai usar nas suas cartas todo o conhecimento para chegar a estes raciocínios. E o estudo vai nos dizer, então, como ler as cartas. A ordem que a Bíblia utiliza para apresentar as cartas de Paulo é a do tamanho, por exemplo, da maior a menor. Para quem começa a ler Paulo, essa ordem ela pode não ser a melhor, mas de fato a primeira carta que aparece de Paulo são aos Romanos, que é uma das mais difíceis e um tanto teórica, e não foi a primeira a ser escrita. Amém? Apesar dela ser difícil, ela não foi a primeira a ser escrita. Então, ela pressupõe o amadurecimento do pensamento de Paulo e foi escrita a uma comunidade que ele não fundou e nem conhecia, né? Mas, portanto, em vez de seguir a ordem de tamanho, os estudos sugerem-nos outro caminho. Ler as cartas segundo a ordem cronológica, ou seja, segundo as datas aproximadas em que foram escritas. A ordem cronológica não é uma questão pacífica, né? Muitos estudiosos discutem ainda até hoje qual a época em que apareceram, mas pode-se diz, né, que pode-se traçar um roteiro, o que quer dizer, começa-se com 1 e 2 em Tessalonicenses, e depois Filipenses, e daí pode-se ler 1ª e 2ª Coríntios, né, para isso a introdução a 2 Coríntios. Então, prosseguindo nessa ordem, aí vem a carta aos Gálatas, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemon, Timóteo, Tito e por aí vai, né? Mas antes de ler uma carta, né, a orientação é que seria bom perguntar quais os problemas que estão por detrás desse texto. A quais questionamentos, por exemplo, Paulo responde? Porque ele precisou escrever, né? Para entender essas questões, as introduções, elas serão indispensáveis. É por isso que eu estou aqui fazendo essa introdução às cartas, para que nós venhamos tomar nota e compreender melhor, né? E finalmente, né, lendo essas cartas em ordem cronológica, segundo a sugestão que nos dá, né? Então, fazendo, né, lendo as cartas em ordem cronológica, então assim será possível acompanhar os temas que mais interessam, que, por exemplo, pode ser, né, como deve ser a comunidade. Paulo explica como deve ser a comunidade, o que significa realmente ser cristão, qual é a tarefa, né, do agente, né, pastoral, por exemplo, qual o papel dos líderes, né, que estão à frente de uma igreja,
qual o projeto de Deus, como levar, né, à frente a evangelização, e por aí vai. São muitos questionamentos que Paulo ele vai estar nos conduzindo no decorrer desta maratona de leitura. Esses e outros temas, eles aparecem com bastante frequência ao longo das cartas, e será também mais fácil de fazer o confronto, né, entre o que Paulo disse e a cada comunidade em tempo e circunstâncias diferentes. Amém? Então, como eu disse, meus queridos, eu vou fazer a leitura primeiro. Aqui nós vamos estar iniciando a carta aos Romanos, onde Paulo ele usa essa carta para mostrar, né, a salvação que vem pela fé. Nessas cartas aos Romanos, ele vai estar exatamente fazendo essa introdução que a salvação vem pela fé. Paulo vai nos dizer que nada sabemos sobre a origem, né, da comunidade cristã em Roma, e nem sobre as suas condições na época de Paulo. As únicas informações são as que se podem tirar da carta que Paulo escreveu, né? Formada talvez por cristãos vindos da Palestina e da Síria, essa comunidade aos romanos, né? Ela aqui vai nos dizer que formada talvez por cristãos vindo da Palestina e da Síria, essa comunidade logo se tornou conhecida no mundo todo. Um edito do imperador Cláudio no ano 49 expulsou de Roma os judeus e provavelmente também cristãos. A Prisca e Áquila, um casal judeu-cristão que foi vítima dessa expulsão, foram para Corinto, onde se encontraram ali com Paulo, conforme eu li lá em Atos, no capítulo 18, que realizava a segunda viagem missionária deles, né, entre 50 e 52 depois de Cristo. Então, amados, é através deles que Paulo é informado sobre a situação dos cristãos que estavam em Roma. E a partir dessa época, o apóstolo, ele começa a fazer planos para visitá-los pessoalmente. Então, por ocasião da terceira viagem, né, que ocorreu ali em 57 a 58 depois de Cristo, ele se encontra novamente em Corintos e projeta ir até a Espanha. Escreve, então, a fim de preparar os cristãos de Roma para a sua tão desejada visita. Amém? Então, a carta aos Romanos parece ter uma finalidade bem precisa, que era os temas teológicos tratados e o debate com o judaísmo, que Paulo estava preocupado em corrigir falsas interpretações a respeito da sua pregação, que estava acontecendo ali entre os pagãos, provavelmente levados a Roma por judeus e por cristãos judaizantes. O apóstolo também ele expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada a doutrina que já havia exposto de modo polêmico na carta aos Gálatas, que era a gratuidade da salvação pela fé. Ele mostra que só Deus pode salvar e que ele salva não apenas os judeus, mas toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva por meio de Jesus Cristo, né? Ora, para que a humanidade seja salva, Deus lhe dá uma anistia geral sobre uma condição. E qual é essa condição?
que o homem acredite em Jesus Cristo, manifestação suprema do amor de Deus aos homens, né? E que se torne discípulo dele, né? A seguir, o Espírito de Deus age dentro do homem, assim anistiado, e constrói nele uma vida nova que destrói todo o pecado, né? Solidarizando-se com Jesus Cristo, princípio da nova humanidade, né? Apontando aqui Jesus Cristo como o novo Adão, a humanidade pode recomeçar seu caminho e salvar-se. Então, amados, Paulo quer mostrar aos judeus cristãos de Roma e a nós, neste presente momento, que nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, nem mesmo a judaica, pois não consegue destruir o pecado. Ao contrário, ela até alimenta o pecado. Somente a fé que temos em Jesus Cristo é que nos insere no âmbito da graça e nos possibilita construir no Espírito a humanidade nova. Amém? Então, meus queridos, esta é a introdução do que eu vou estar lendo a partir de agora. E aqui eu falei para vocês a respeito das cartas de Paulo. Eu fiz uma introdução geral e também fiz uma introdução à carta aos Romanos, que fala sobre a salvação vem pela fé. E a partir de agora eu vou ler o capítulo 1 da carta aos Romanos, onde Paulo, ele faz sempre aqui o endereço e a salvação. Lembrando que no primeiro capítulo da apresentação de cada livro, o primeiro áudio fica um pouquinho maior e os demais vão ficando menor. Então, que você tenha um pouco de paciência, mas fique aqui edificando-se. Se não der para você ouvir tudo de uma vez, depois você volta e continua a ouvir, porque Deus edifica nossas vidas. Então, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: endereço e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse Evangelho se refere ao Filho dele, que como homem foi descendente de Davi, e segundo o Espírito Santo, foi constituído Filho de Deus com poder, através da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Através de Jesus, recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé, para a glória do seu nome. Entre eles estão também vocês, chamados por Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma e que são amados por Deus e chamados à santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém, queridos? Então, eu vou parar nestes versículos aqui para eu iniciar novamente a leitura do capítulo 1. Mas só meditando e para concluir este vídeo, meditando nesse versículo de 1 a 7, podemos observar aqui que Paulo ainda não conhece os cristãos de Roma,
Por isso, ele apresenta-se com todos os seus títulos: servo, apóstolo e escolhido. Né? Então, a sua missão é anunciar o evangelho, isto é, anunciar a boa nova, a boa notícia que Deus revela ao mundo. E como foi que Deus revelou essa boa nova ao mundo? Foi quando ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para libertar os homens e instaurar o seu reino, né, o centro desse evangelho. Então, amados, aqui, só nesses primeiros versículos, nós podemos, né, entender o centro desse evangelho, que é, portanto, a pessoa de Jesus na sua vida terrena, morte e ressurreição, que constitui Senhor do mundo e da história. Amém? Então, a originalidade da missão de Paulo é conduzir os pagãos à obediência da fé, ou seja, a uma submissão livre que os fazem viver de acordo com a vontade de Deus, manifestada em Jesus Cristo. Amém? E aqui eu quero agradecer a sua paciência, a sua companhia. Continuo te convidando para permanecer aqui nestas leituras, maratonando junto comigo, porque nós temos muito a aprender. Eu não quero que o áudio fique muito longo, então hoje vai ficar as apresentações, as introduções às cartas, o porquê, né, um pouco da vida aqui de Paulo e o porquê que ele escreveu essas cartas, e com certeza nós vamos ser muito edificados, porque eu creio muito que tudo que está escrito aqui é porque tem um objetivo, tem um propósito. E o Senhor Deus permitiu que esta escritura fosse escrita para nossa edificação, é porque tudo que tem aqui é importante para a nossa vida. Amém? Lembro que a Escritura diz, através de João, que se tudo que o Senhor Jesus fez fosse escrito, não existiria biblioteca no mundo que caberia, né, os livros. Então, tudo que está aqui é porque é essencial para nossa edificação, para o nosso crescimento, porque a palavra do Senhor é uma bússola. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos conforta, ela nos dá esperança. Esta palavra é completa, é a própria vida de Deus dando vida a cada um de nós. Amém? Te convido para estar aqui nos próximos capítulos e não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar com alguém que você ama ou que precisa ouvir também, que você quer que as bênçãos do Senhor o alcance. Amém? Querido Deus, por esta oportunidade eu te louvo e te agradeço, Pai. Conceda-nos um dia de paz, de alegria, de favor e vitória, porque é de Ti, Senhor, que nós necessitamos e dependemos. Que a Tua graça, meu Deus, esteja sobre cada um de nós. E assim eu te louvo e te agradeço. Amém e amém.